E aí, pô, tudo bem? Enquanto o pessoal tá entrando, gente, eu só tô colocando aqui no ponto pra mim, pesquisando a imagem que a gente vai desenhar, rapidinho. Augusto, joguinho aqui não, quarto. Gente, vou só colocar o Augusto pro quarto, só um segundinho. Joguinho é no quarto. Vamos, Naná. Vamos, Naná. Vem. Pronto, agora que eu já coloquei as duas crianças pra dormir, o Marcos tá dormindo no quarto dele, o Augusto, eu espero que ele durma também no quarto dele agora, sei que não vai acontecer, mas a gente vai começar a nossa aula aqui de boa, rapidinho com vocês, vamos lá. Peguei aqui a luzinha. Gente, primeiro ponto, eu vi que o pessoal tava perguntando da receita da pasta. Gente, eu vou ensinar a receita da pasta, como eu já falei em todos os vídeos, essa semana a gente vai ensinar por partes. Vou explicando aqui por ser a primeira aula. Quem nunca fez aula comigo, por favor, coloca aqui nos comentários, levanta a mãozinha aí só pra eu saber. Se você nunca fez aula comigo, aula online, algo do gênero, deixa eu te explicar. Eu coloco uma média de horário que eu vou começar a live ou que eu vou entrar. Porém, como vocês já me seguem há algum tempo, algumas pessoas já me seguem, outras não, sabem que os meus horários não são completamente corretos. É a mesma coisa até com as minhas entregas aqui. Eu determino o horário, mas geralmente eu entrego no horário antes do evento, mas nunca sai no horário certo. Eu vou colocar todas as aulas essa semana às 13 horas, mas é possível que aconteça um atraso de meia hora, de 40 minutos, de 1 hora, e a gente começa a partir das 2, porque essa situação é meio instável. Tem horas que o Augusto quer comer, tem horas que ele não quer comer, tem horas que ele vomita toda a comida, tem horas que eu tenho que dar um banho, 2 banhos, 3 banhos. Então, pessoal que já me segue há algum tempo sabe que eu tenho essa dificuldade de agendar horário estudinho, porque o Augusto é extremamente dependente. Então, eu sempre falo isso em todos os cursos. Se é a primeira vez que você está assistindo aula comigo, infelizmente pode acontecer esse tipo de problema com o horário, mas as aulas vão ficar gravadas, a gente vai fazer todas as aulas bonitinhas e vão ficar todas aqui nesse grupo, tá bom? Então, qualquer dúvida vocês podem colocar aqui nos comentários também. Primeira aula comigo, muito bem, um bocado de gente. Gente, agora vamos lá, segundo tema aí. Hoje nós vamos trabalhar pintura. Como vocês sabem, eu já falei em vários vídeos meus, eu não sei pintar, de verdade, eu não sei. Essa não é a minha área, não é isso que eu faço, eu não estudei para isso. Só que eu consigo pegar algumas coisas da pintura e levar para a pasta americana que sintam um efeito bem bonito ao bolo. Então é um negócio que, além de valorizar financeiramente o seu trabalho, o seu bolo em si, fica bonito, e muitas das vezes é até mais fácil você fazer uma pintura do que você fazer uma modelagem. Ou você tem que fazer um desenho em papel arroz e não tem onde fazer o papel arroz naquela hora, naquele determinado momento, não tem como, não tem uma loja aberta para fazer o papel arroz para você, você pode desenhar e pintar. Então isso a gente vai trabalhar. A gente vai fazer hoje pintura à mão livre, uma pintura de paisagem. Eu vou fazer com vocês uma pintura de desenho, só lembrando que eu não sei desenhar, mas eu consigo meio que desenhar com vocês. E são tipos quebra-galhos que eu coloco no meu trabalho que sim dão certo, que sim o pessoal valoriza. Então vamos lá. Eu coloquei aí... Ah tá, e sim, falando sobre a pasta. A gente vai ensinar a pasta, não te preocupa, vai ser tudo certinho. Hoje vai ser pintura, certo? Amanhã a gente vai trabalhar com flores e bordado, ok? Eu vou fazer o bordado. O bordado, gente, é uma pintura em bordado que a gente usa glacê e corante. Então a gente... Não, eu não ensino a fazer papel arroz, amor. Eu ensino a desenhar na pasta americana e pintar. É pra substituir o papel arroz. Tá mudo, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir? O áudio tá bom? O áudio tá ruim? Me avisem aí, por favor.
Quem tá conseguindo me ouvir, levanta a mãozinha aí, por favor. Ajuda a tia. Ótimo, beleza. Então vamos lá. Deixa eu só baixar aqui o Pinterest, porque eu vou pegar a imagem daqui e no celular do Marcos não tem Pinterest. Pronto. Então hoje eu vou fazer com vocês a pintura. Amanhã eu vou fazer as flores e o bordado. Na quarta-feira a gente vai fazer a modelagem, certo? Entenderam? Hoje pintura, amanhã flor e bordado. Acho que a gente vai fazer uns 3 tipos de flores, já com a massa de flores também e o bordado. Amanhã a gente vai começar por volta de 1 da tarde, já explicando que talvez possa vir a ter esse atraso. A gente vai começar por volta de 1 da tarde, fazendo a massa e as flores, certo? E quando acabar essa aula, à noitinha a gente vai fazer o bordado, tá certo? Noitinha não, porque eu acho que a gente vai levar umas 3 horas só para as flores, para tudo nas flores. E acabando mais ou menos, eu vou dar 1 hora de pausa para poder ficar com o Augusto e depois a gente volta para fazer o bordado. Até porque hoje, depois dessa aula aqui, eu ainda tenho que finalizar a aula do chapéu, então a gente tá meio que correndo. Então vamos lá. Na quarta-feira a gente vai fazer a modelagem. E a modelagem, gente, vai ser uma escultura. Então a gente vai fazer, eu vou ensinar pra vocês como fazer esqueleto, como fazer boneco, como fazer tudo. Tô pensando se eu faço uma modelagem, preciso da opinião de vocês também. Se eu faço uma modelagem mais complicada e uma mais simples, ou se vocês só querem mesmo uma complicada que abranja praticamente todos os detalhes da modelagem em si. Então a pasta será na quarta, por favor, tem um bolo na sexta. Era isso que eu ia te falar, Juliana. A pasta eu vou fazer na quinta-feira. A pasta eu vou fazer na quinta-feira, tá? A pasta que a gente vai trabalhar a modelagem já tá pronta, mas aí, porque eu já deixei tudo pronto, tá, gente? Mas eu vou fazer a pasta na quinta-feira. E na sexta-feira a gente vai fazer massas. Acho que eu vou fazer só as massas na sexta-feira. No sábado a gente vai fazer recheios. Como eu falei, é uma semana. Mas eu falei, começa dia 4 e vai até forever, entendeu? Então a gente vai fazendo assim. Todo dia a gente vai fazer um tópico diferente. Só amanhã que eu vou colocar os dois, porque como são coisas rápidas, dá pra gente incluir os dois. Sim, eu vou colocar a lista de material completa, amor. No dia anterior à aula eu vou colocar a lista de material, então dá pra você correr um pouquinho antes de comprar. Aí, o que a gente vai fazer? Na sexta, massa, sábado recheio, ou então eu posso fazer na sexta uma bagunça, só fazer massa e recheio junto, tá bom, gente? E sugestão, rosto e corpo completo de uma princesa. É uma boa ideia, é uma boa ideia. Princesa, porque a princesa você pode fazer já, tirar pra fazer debutante, tirar pra fazer noiva, então é uma boa ideia assim. Aí logo depois, gente, depois que a gente tiver todo esse material pronto, de pintura, de modelagem, de massa, de recheio, a gente sim vai começar a montar um bolo. Esse bolo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a prensa diferente, tá? A gente vai rechear esse bolo e montar esse bolo com o recheio fervido. Então ele já vai ser um recheio, um formato diferente de trabalho, tá? A gente vai fazer essa prensa. Depois que o bolo já estiver gelado, já tiver entrado em temperatura boa pra gente blindar, a gente vai fazer a blindagem e aí eu vou ensinar a técnica da cobertura com essa pasta. Ponto da cobertura, tudinho. Então assim, a gente vai ter esse prazo de 7 dias para terminar a aula, tá bom? Então, eu espero que tenha esclarecido tudo. Sim, eu vou ensinar a nova pasta sim, amor. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer antes de eu baixar a câmera e a gente começar a conversar, gente? Se sim, por favor, levanta a mão aí, levanta a mãozinha e coloca a pergunta do lado da mãozinha, só para poder identificar mais rápido. Se alguém tem alguma dúvida ou queira fazer alguma pergunta antes de a gente iniciar aqui. A pasta eu vou ensinar, amor, na quinta-feira. Gente, nenhuma pergunta? Todo mundo de boa? Vai ficar gravado? Sim, todas as aulas que eu faço eu deixo gravadas. Eu nunca excluo as minhas aulas. Porque como nem todo mundo tem condição ou tem disponibilidade de tempo para assistir na sequência, as aulas ficam gravadas, você pode ver outras vezes aí pra frente. E eu nunca excluo o material. Então, todas as aulas vão ficar aqui por tempo determinado para sempre, tá? Então não te preocupa não. Quais flores você vai ensinar? Eu vou ensinar ranúnculo com a folhagem, tá? Eu vou ensinar flores de enchimento, que são aqueles miolos,
folhinhas, são aqueles acabamentos que você raramente vê. Quando a gente trabalha com arranjo de flores, a gente geralmente ensina rosa, peônia, orquídea, lírio. Isso já tem no meu canal e isso todo mundo faz, entendeu? Então eu vou ensinar aquelas outras flores que são tão lindas quanto, entendeu? E essa sim a gente vai ensinar para vocês poderem encher. Vamos lá. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Mel, de pedir para disponibilizar a lista comprada de material, pois moro longe para ir comprar, tenho que ir na cidade. Se tivesse como disponibilizar a lista completa, disponibilizar a lista completa iria só uma vez. Mano, eu vou tentar postar ainda hoje então a lista completa para te ajudar. Vai ficar para sempre, Marinalva. As flores eu já respondi. E as aulas serão ao vivo? Sim, vai ser tudo no estilo que tá aqui, gente. Vou começar a live e a gente vai fazendo junto. Contrato, eu posso falar assim sobre o contrato, como eu falei pra vocês, contrato, como cobrar, tudo isso a gente vai fazer. Preciso dos cortadores para fazer flores? Vamos lá. Os cortadores que eu ensinei na minha última aula de flores eu tô vendendo. Não tô respondendo todo mundo ainda porque eu tô com muito pedido, mas é molde e cortador. Porém, essas flores que a gente vai fazer nessa aula aqui, vocês não precisam nem de molde, nem de cortador. Eu vou ensinar flores lindas para arranjo, mas que não tem necessidade. Por quê? Semana de confeitaria, eu geralmente pego para ensinar do zero, sem muito material. A primeira semana que eu fiz, que foi daquele bolo todo cheio de treco, tinha muito material. Porém, vem muito iniciante. Então é mais fácil eu ensinar para vocês com materiais mais acessíveis, onde vocês conseguem comprar e conseguem trabalhar, do que jogar logo, não, você tem que comprar 30 kits de molde para poder fazer esse bolo. Então assim, eu vou estipular que as minhas semanas de confeitaria, sim, tem algumas flores que precisam de material específico e tudo mais, porém outras eu vou ensinar com material de casa, com a mão, até sem cortador, fazendo as pétalas na mão, então tudo isso eu vou ensinar para vocês. Vou falar do contrato. Vai ter certificado sim, na semana de confeitaria eu dou certificado. Não tem problema, já, né? A gente vai fazer sem os cortadores, tá bom? Beijo, Mônica. Vamos lá, gente, eu vou começar aqui com vocês, eu vou baixar aqui a câmera. Eu só tô tentando aqui achar um desenho legal, não sei se vocês conseguem ver aqui, pra gente fazer uma pintura. Gente, eu tô querendo que vocês tirem todas as dúvidas, porque tem muito comentário já aqui no grupo, tá? Sobre como é que vai ser a aula, qual o procedimento da aula, isso, aquilo, outro. Então, tirando todas as dúvidas aqui, pegando esse primeiro vídeo, esclarecendo tudo, eu não vou precisar estar repetindo no decorrer das aulas, tá bom? Eu sou iniciante, nunca consegui fazer flores, não tenho nada de flores. Perfeito! Eu adoro trabalhar com, a gente chama assim de aluno sem vício, tá? Então, eu adoro trabalhar com esse tipo de aluno que você vai pegar minhas técnicas desde o início, talvez depois você vai se aprofundar em outras, mas eu prefiro ensinar assim logo do zero. Qual é o ingrediente misterioso da pasta? Aguarde os próximos capítulos, quinta-feira você vai ficar sabendo. Oh, meu Deus! Mel, você vai ensinar a fazer a renda no bolo todo ou só em um? Vamos lá. A gente, como eu já falei também, logo assim que eu lancei essa semana de confeitaria, gente, a gente não vai montar um bolo em andares nessa aula. Eu tinha explicado isso desde o início, quando eu montei a segunda semana de confeitaria. A gente vai trabalhar nessa área, nessa aula, tópicos, aulas separadas, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer pintura em um dia, modelagem em outro, flor em outro, bordado em outro. O bordado eu vou ensinar na plaquinha, entendeu? E você pode reproduzir no bolo. Eu vou ensinar um bordado na plaquinha, tá? Massa em um dia, recheio em um dia, cobertura em um dia, vai ser assim. Eu não vou montar aquele bolão grande, porque não vale a pena, nem todo mundo trabalha com bolo daquele. Se é pra ver bolo montado em andares, eu tenho vários vídeos no canal. Eu prefiro ensinar por partes assim, com um conteúdo maior, do que só fazer um bolo em andar, tá certo? Então, tudo claro nesse sentido, gente? Alguém ainda tem mais alguma dúvida sobre a programação ou sobre o decorrer da aula? Oh, filha, obrigada. Como comprar os meus moldes e cortadores? Gente, vamos lá. A gente está abrindo uma página no Mercado Livre e de lá a gente já vai vender, porque o nosso maior problema já falo contigo, a Laís, o nosso maior problema hoje em dia é estar passando o preço do frete. Porque, gente, eu moro em Belém do Pará. A gente fabrica os moldes juntos, entendeu? A gente faz os cortadores juntos, arrebentando a mão, fazendo tudo. É a gente que faz. Então, o valor dos nossos moldes, dos nossos kits, comparado a outros sites que vendem o mesmo tipo de molde, que é o botanicamente correto,
ele tá muito abaixo do mercado. E mesmo assim ainda tem muita briga pelo valor do frete ou pelo valor das peças tal. As pessoas acabam não entendendo que são peças artesanais, feitas uma a uma por determinada flor, entendeu? Tirada cada flor, tal. Então assim, a gente está abrindo essa página no Mercado Livre para ficar mais fácil para vocês já fazerem, já começarem a jogar pesquisa de preço com frete, com tudo. Porque pra gente fica muito complicado de um em uma pessoa, entendeu? Vamos lá, Mônica, a gente vai começar já, mas antes disso, deixa eu mostrar aqui. Só um segundinho, gente. Sai, filho. Não, Augusto. Vê que a mamãe tá falando com você. Rapidinho, gente, eu tô chegando aí. Eu realmente preciso mostrar isso aqui pra vocês. E caiu. Segundinho, antes da gente iniciar. Tava na minha programação mostrar, mas eu prefiro. Tá, deixar bem claro aqui, explicar pra vocês. Sim, amor, mas a parte a gente só vai ensinar na quinta-feira, tá? Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o nosso molde de flores, de orquídea, no caso, que foi o que a gente tirou agora recentemente pra trabalhar. Não tô achando outra perninha desse daqui, mas eu consigo mostrar pra vocês. Esse kit aqui, gente, deixa eu até mostrar o procedimento. A gente tem toda uma dificuldade para tirar a peça. Toda uma dificuldade. É todo um trabalho para tirar a peça. Então, ó, quando a gente compra uma orquídea, aquela parte do meio da orquídea, a gente consegue tirar essa peça dela. Depois de muito trabalho, a gente consegue fazer essa peça dela, que é daquela partezinha do meio da orquídea. Depois de muito trabalho ainda, a gente consegue chegar nessa partezinha aqui dela, entendeu? Aberta. Depois de muito trabalho, a gente consegue chegar nessa partezinha aqui aberta que ainda está boleada. Depois de muito trabalho, a gente consegue chegar na peça primal que realmente você deixa naquele efeito do filho da orquídea do meio, núcleo da orquídea. Tudo isso é um trabalho e a gente que faz sozinho, entendeu? Outra coisa, as peças que nós fazemos são essas assim. Se vocês conseguirem ver as nervuras dela, porque a imagem talvez não fique tão boa, não foque. Tudo isso a gente faz pétala por pétala. Então, além da gente gastar com as flores, é trabalho, é silicone, é matéria-prima tal. Os cortadores é a mesma coisa, nós fazemos todos à mão. Então, por ser um trabalho artesanal, além de levar mais tempo que o normal, pra gente terminar, já que a gente não compra de fábrica, tem a questão do frete que não é com a gente. E infelizmente essa questão do frete a gente está tendo muita dor de cabeça. Por isso que a gente resolveu abrir mesmo a loja no Mercado Livre. E quando tiver tudo pronto eu posto aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá, vamos começar a nossa aulinha. Primeiro eu vou pegar aqui. Vou até pegar a tampinha disso aqui mesmo. Melhor pra gente começar. Travou! Dá um exemplo de valor. Vou dar um exemplo. Eu tava vendendo esse kit de orquídea completo a R$80 no ano passado porque tava na promoção. Hoje em dia já voltou pro valor normal de 180. Mesmo ele R$80, bem abaixo do valor normal, muita gente ficou falando que estava um absurdo de cara. Aí se você for no site da Cake Shop, você compra somente uma peça por R$350, entendeu? Então assim, há toda essa diferença de preço, há toda essa desvalorização do nosso trabalho. Então isso eu já não vou fazer mais, entendeu? Eu vou vender somente para as pessoas que realmente queiram comprar e consigam entender que é um tipo de material artesanal, entendeu? Vamos lá, gente. Primeira pintura que nós vamos fazer. Vou começar a mostrar pra vocês a parte da tinta, do corante, de tudo. Deixa eu tirar meus discos de massa e colocar pra cá.
Vou começar com um pratinho. Vou começar com a pintura mais fácil, tá? Ok? Pegou a câmera normal. Eu já coloquei pra vocês a foto com a numeração dos pincéis. Esses são os únicos pincéis que eu uso. Também são os únicos que eu sei usar. Então esse aqui já ajuda pra caramba. A gente sempre que for trabalhar com pintura, vocês têm... muita gente acha que tem que misturar com álcool de cereal. Se vocês forem colocar o corante em gel misturado no álcool de cereal, o que vai acontecer? Ele vai embolorar. Ele vai virar tipo uma borrachinha. Ele não vai diluir. Então... mel para comprar com você aqui em Belém, como faço, passa aqui em casa, Silvana. Então, assim, vocês podem, se vocês tentarem diluir na água, no álcool de cereal, ele vai virar uma borracha. Para pintura, eu só indico que dilua o corante na água mesmo, é água normal, tá, gente? O que a gente vai fazer? Eu vou fazer primeiro com vocês aqui uma pintura bem simples, que essa eu já vou ensinar, os primeiros tópicos e tudo mais. Sempre que vocês forem trabalhar com pintura... se vocês jogarem só o corante em gel, vocês vão ver que vai ficar uma cor muito forte, translúcida, não vai ficar um acabamento legal. Então sempre, vou dar até um exemplo agora. Meus corantes são tudo borrados, tá, gente? Que eu pego com a mão tudo sujo, fica uma benção. Esse aqui é o corante rosa cereja. Tá aquele rosa fortão, certo, gente? Se eu for pintar só ele no bolo, vou até pegar logo um pouquinho de água. Se eu for pintar só ele na pasta americana, ele vai ficar esse tom fortão, transparente assim, translúcido, muito forte, que não fica realmente legal, não fica uma cor de rosa legal, entendeu? Sempre que vocês forem trabalhar com todos os corantes, até no preto, quem não tem titânio pode substituir por corante branco, é isso que eu tô falando agora. Até no preto, vocês têm que usar um corante branco. Por quê? É tipo aquelas tintas da Souvenir, cremosas, entendeu? Elas têm uma base de cor, um fundo de cor. Então a gente sempre, para pintar no bolo, temos que ter uma base branca. Abre base. Eu comprei esse aqui da Arcolo hoje na casa do sorveteiro. Por quê? Quando a gente vai trabalhar com as bases de cor, sim, vocês têm que misturar no branco para dar essa cor rosa mesmo. Olha a diferença, gente. Entendeu? Ela fica tipo um tom de rosa mesmo, não fica esse translúcido fortão. Ela fica uma cor boa para trabalho. Deixa eu até colocar um pouquinho mais para ela ficar mais forte, um tiquinho. E um pouquinho mais do branco. Eu acabei colocando muita água para pouco corante. Descer aqui. Agora ela vai ficar mais cremosa. Pronto. Vocês sempre tem que ter essa base de cor e não usar só o corante transparente. Se vocês usarem só o corante transparente, gente, não vai dar em nada. Entendeu? Ó. Rosinha cereja pronta aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um pouco desse rosa aqui. Eu vou colocar pra cá, ó. Vou colocar um pouquinho de água aqui desse lado dele. Com esse rosa daqui. E vou meter mais branco só nesse rosa. Para que ele fique mais claro ainda do que aquele rosa de lá, mesmo ele já estando com a base. Ok? A gente usa o dióxido de titânio para fazer sombras, clarear paisagens, tal. Se for para pintura simples, gente, essa daqui já é o necessário, entendeu? Quanto de água? A água é olho. Só explicar para vocês. A tinta, o corante, ele tem que estar cremoso, olha, que você puxa o pincel e faça aquela gota. Se ele escorrer todinho, tá muito aguado. Então você tem que colocar mais corante e mais corante base, que é o branco, e mais a cor até que ele fique cremoso, entendeu? Como eu te falei, ele tem que ficar igual uma tinta mesmo. Com dourado é a mesma técnica? Não. Pintar com dourado, gente, na verdade né? Deixa eu pegar aqui pra te mostrar. Assim que eu achar. Eu não estou achando. Será que acabou meu brilho? Acho que acabou. Gente, não, tá aqui. Tá nas últimas, eu não comprei mais.
Pra pintar com dourado, gente, eu uso brilho pra chocolate misturado com o pó dourado. Aí eu consigo fazer a tinta pra pintar e o dourado fica bem visível. Tá, fiz esses dois tons aqui. O que a gente vai fazer? Pegar um papelzinho toalha. Primeiro passar aqui, que eu passei corante na minha mão. A gente vai precisar de cotonete. Sempre tem um cotonete, tá, gente? Sim, eu vou fazer uma pinturinha aqui de praia com vocês, já, gente? Paisagem com vocês já vão entender. Sempre tem um cotonete por quê? O cotonete, ele também, se vocês borrarem, vocês conseguem limpar toda a pintura sem tirar do contexto, do desenho da pintura em si, só com cotonete e água, tá, gente? Porque o cotonete tem a pressão do algodão, ele vai chupar também o corante. Então sempre tem uma caixa de cotonete somente para isso, tá bom? Deixa eu alinhar todos aqui. E, gente, se vocês tiverem uma liguinha, melhor. Mas eu lembrei que eu não tenho liga, então eu vou prender tudo com fita floral, tô nem aí. Vai segurar. Vou deixar reto em algum momento. Vai prender. Tudo bem, Graça. Boa sorte no dentista, meu amor. Grande beijo. Pronto. Deixa eu igualar agora aqui. Vou igualar esse lado aqui também. Vamos lá. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o corante rosa. Deixa eu abrir ele mais pra cá, porque como esse pratinho ele é fundo, a gente tem que abrir ele mais um pouquinho pra cá. Ver se ele tá todo pintadinho, ó. Mela bem, certo? E a gente vai fazendo isso daqui, ó. Isso aqui, gente, é uma pintura simples, é uma pintura fácil e é uma pintura meio que... Acho que vocês viram aquele bolo oriental que eu fiz, né? A gente usa muito para aquele tipo de bolo. Bolo oriental, bolo Paris, entendeu? A gente costuma fazer esse tipo de trabalhinho. Ó, deixa as pontinhas saindo. A gente vai virar agora o outro lado e vamos pegar agora o mais forte. Mais forte vocês vão colocando sempre um pouquinho pra dentro e mais nas pontas de fora. Vou subir um pouquinho aqui. Fazer uns dois evidentes aqui, um pouquinho evidente aqui em cima. E um mais pintadinho bem aqui. Pronto. Mel, mas só está um borrado. Ok, vamos lá. Onde encontro fita floral? Em loja de produtos para artesanato. Só está um borrado, ok. A gente vai encher mais daqui a pouquinho. Aí nós vamos pegar um pouquinho do corante preto. Se ele decidir descer, muito obrigada, corante preto. Pincel com água, não precisa de tanta água assim no preto. Ele já dilui bem, fica bem pigmentado. E a única coisa que a gente vai fazer, gente, é o seguinte. De baixo pra cima sempre. Desce a mão assim meio aleatória, tremendo um bocadinho para dar o efeito, tá? Vocês podem fazer assim, ó, com o pincel, abrindo um pouquinho mais a mão e fechando para ele dar meio com um efeito de árvore, tá, gente? E só deixando bem claro, como eu já falei desde o início, essa não é minha área, mas é um negocinho que eu consigo meio que tirar uma graça, entendeu? Eu consigo fazer um efeitinho para bolo, que fica legal, que o cliente gosta. Então é um negócio que dá certo, entendeu? Até hoje tá dando certo. Aí a gente vem aqui em cima, faz mais um, ó.
Pega aqui do lado, faz mais um tiquinho aqui. Aqui mais um tiquinho aqui. Mais um tiquinho aqui. Pronto. Ficou mais ou menos assim? Beleza. Feito esse, terminando esse efeito aqui dele, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Deixa eu até baixar aqui. Dá pra, sim, eu trabalho muito com biscoito, amor. Quando eu faço biscoito pintado, eu faço assim. Terminando esse efeito aqui, gente, vocês vão pegar sempre 3 pontinhas de cotonete da cor mais escura e vocês vão fazendo essa base aqui, olha. Antes de aparecer o final, tá? Antes de começar o finalzinho do galho, entendeu? Que é meio que pra fechar o antes que esse galho tá aparecendo, entendeu? A parte mais escura do galho. Aqui até borrei um pouquinho de preto. Não mata não, a gente tira aqui com a outra pontinha do pincel. Peguei muito em cima. Põe mais uns vermelhinhos pra cá, uns mais rosinha mais forte pra cá. Uns mais rosinhas mais forte aqui na cabeça dele. E depois a gente completa todo só com a corzinha mais clara. Deixa eu descer aqui. Ó. Faz os caidinhos assim. Os meios solitários saindo, são as cerejeirinhas que estão voando longe. E a gente já tem uma cerejeira aí prontinha para fazer um detalhe no bolo, tá? Está embaçada a imagem? Olha. Para fazer um efeito no bolo, tá, gente? Se vocês quiserem também, né? Fazer um efeito assim de cerejeira. Casa muito em bolo Paris, como eu já falei. E casa também em bolo oriental, como eu já fiz alguns, tá? Essa aqui foi só uma pinturinha base para quem não tem material em casa, entendeu? Olha aí. Isso aqui é pasta americana, amor. É só pasta americana. Eu abri aquela minha pasta americana e cortei, tá? Isso aqui, se vocês quiserem fazer um biscoito decorado com ela, pode fazer um biscoitinho decorado, tá? Faz um biscoito decorado e pinta. É um negócio simples. Você precisa de um pincel para fazer a parte do caule e precisa de cotonete para fazer as folhagens, entendeu, gente? Então não é uma coisa assim que, oh meu Deus, é dificuldade. Não. Dá para você pintar um bolo inteiro assim e colocar um galho de cerejeira caindo. Fica legal, fica uma coisa legal e dá para chamar bem a atenção do cliente também. Agora o negócio é ter esse detalhe com os 2 tons, entendeu? Isso é bem importante para dar um acabamento legal, certo? Essa aqui ok, tá? Pareceu MDF? Essa aqui ok. Agora a gente vai fazer outra pecinha aqui. Eu vou tentar virar a câmera de outro formato para vocês, tá? Deixa eu tentar colocar a câmera assim, que vocês vão ter a mesma visão que eu tenho e vai ficar mais próximo. Vê aí se a visão ficou boa, gente, assim? Tá boa aí, gente? Vocês podem me falar se tá boa a visão agora? Agora ficou bom? Beleza. Deixa eu abrir aqui a foto lá do meu outro trabalho. Só um segundinho, gente. Agora eu vou precisar do prato aqui para fazer o outro corante. Pratinho aqui. Vou tirar esse aqui para lá. Gosto quando seu olhar o seu amor é meu. Mel, como você pesquisa esses desenhos? Geralmente, mano, eu jogo quadros, entendeu?
É só você jogar no Pinterest, quadros, entendeu? Pintura, quadros. Aí vai ter muito conteúdo lá, entendeu? É um material bom, é relaxante. Tem algumas pessoas que gostam de dormir vendo vídeo de espinha sendo espremida. Eu adoro, cravo principalmente. Mas o de pintura me chama mais atenção, então eu fico mais com eles. Vamos lá, gente. Eu vou pegar aqui uma tampinha. Eu precisava de uma tampinha limpa. Então eu vou pegar aqui um computador mesmo. Vou pegar esse daqui. Tá. Esse aqui é o suficiente. O que é que eu vou fazer? Eu vou precisar de um corante azul marinho, que eu coloquei demais. Deixa eu pegar aqui meu Instagram. Instagram da Tia Mel. Ah, gente, eu tô concorrendo lá ao Cake Awards, por favor. Eu sei que não dá pra votar em mim ainda, né? Porque não vai ter votação esse ano. Mas quando eles postarem lá as fotos dos meus trabalhos, vão lá embaixo curtir. Fala lá que vocês me amam, por favor. Ajuda aí. Ó, coloquei um pouquinho de azul marinho. Meu azul claro tá todo vazado, então eu vou colocar aqui o azul. Um pouquinho de azul marinho, um pouquinho de azul claro. Vou colocar o branco aqui com esse azul marinho. E vou colocar o branco aqui com esse azul claro. Eu postei aqui no grupo mesmo, filha. Aqui no grupo mesmo. Gente, eu vou colocar um pouco de branco. Aí lembra que eu falei pra vocês que pra sombrear branco, pra fazer efeito de branco, a gente sim vai precisar de dióxido de titânio ou de um corante fosco. A Mix tem um corante branco fosco. É R$6 o potinho. Vocês podem comprar aquele corante branco fosco da Mix. Ó. A gente vai fazer o seguinte. Vou pegar um pouquinho de água. Pegar até no pincel aqui normal. Dar uma batidinha na água aqui. Esse aqui é o suficiente. Esse aqui também. 2 pingos. 2 pingos, acho que já é o suficiente pra cá. E eu vou pegar um pouco de água aqui também para o dióxido, senão vai virar uma farofinha. E puxar pra cá. Aqui em cima não vai juntar ali com o azul. Deixa esse branco aqui pra mim e esse aqui eu misturo contigo. Tô meio avacalhada com minha água hoje. Não sei se vocês notaram. Derramando água demais no meu prato. Só sei que você... Ah, esse aqui era um Tiffany. Foi o Tiffany que vazou. Ô, Cristo. Vou pegar o Celeste. Faço Celeste também. Meus corantes estão uma negação. Preciso parar um pouco para arrumar meus corantes. Porque às vezes eu tô tão agoniada, tô tão coisa no bolo, que aí eu pego um corante, cai por cima do outro, vira na vasilha e eu, ai meu pai. Daí eu fui ver, já foi. Pronto. Azul escuro, azul claro, vou puxar até um pouco do líquido desse azul escuro para colocar aqui no anil. Pouca diferença que fica, mas o anil é mais alegre. A imagem tá tremida, gente. Deixa eu ver aqui. Gente, tentei arrumar aqui a imagem, não sei se ficou boa. Me digam aí, por favor, como é que tá pra vocês. Só pra ter uma noção. Como é que tá agora a imagem? Voltou? A imagem tá boa ou está aceitável? Por favor, me avisem aí. Tá tremida para mais alguém, gente? Ou é só para colega? Brenda, a imagem tá tremida para você ou tá só para colega, amor? Porque às vezes, gente, não é nem a minha internet. Às vezes pode ser a internet de vocês. Então eu preciso saber se tá boa para uns ou tá boa para outros. Se tiver boa para algumas pessoas, é porque não é a minha internet, entendeu? Agora, se tiver boa para poucas pessoas, entendeu? Quer dizer, se tiver tremida também, pode ser a internet de vocês, entendeu? Ai, meu pai do céu. Deixa eu ver o que eu faço aqui antes de começar. Olha, a Brenda tá falando que tá ótima. Muita gente tá falando que tá tremida. Deixa eu ver aqui como é que eu faço, gente. Vou tentar colocar nos dados móveis. Vou tirar do Wi-Fi de novo.
Deixa eu ver se quando eu tirar do Wi-Fi melhora. Gente, me digam aí se a imagem ficou boa agora, por favor, ou se ainda está tremida. Por favor, me digam aí se a imagem tá boa ou se ainda tá tremida, povo. Então aí já não é comigo, gente, que eu já coloquei nos dados móveis e pra mim aqui deu que tava muito boa. Então eu vou seguir aqui com a pintura, depois a gente vê aí, tá? Se for o caso, melhorar ou não a imagem, tá bom? Ok, vamos lá. Gente, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou pegar o azul anil, tá? Azul anil normal, tá? A gente vai fazer, vamos supor que isso aqui seja um bolo. Deixa eu tentar colocar isso mais pra cá. Esse tipo de pintura fica legal para bolo marítimo, bolo de marinheiro, tal, enfim, tá? Deixa eu só levantar um pouquinho mais assim. Isso. O que é que vocês vão ter que ter sempre? Vão ter que ter sempre uma bolinha pra gente poder fazer a divisão da lua. No meio do seu bolo ou no meio do desenho, você sempre tem que ter uma linha de base. Então vocês vão meio que fazer essa linha aqui, com o corante mesmo, tá? Fez essa linha, beleza. Vocês vão fazer uns tracinhos, assim, olha. Que é pra meio que dividir onde é que vai ficar o brilho da lua, entendeu? Na água, certo? Certo. E vocês também vão fazer um borrão aqui de onde vai ficar a lua. Por isso que é legal ter sempre uma coisinha redonda, um potinho pra gente poder fazer esse efeito aqui, tá bom? Feita essa parte aqui, o que a gente vai fazer? Aquele corante azul marinho que a gente fez no início, foi o primeiro que eu borrei, vocês vão passar em toda essa parte de cima aqui da nossa pintura, o azul marinho. Pega bem. E vai passando. Chegou aqui no início da lua, mais ou menos na cabeça da lua, olha. Cuidado aqui para não borrar, vai rodeando. Chegou aqui, olha. Desce reto. Desce reto. Ó. Desceu, veio. Alisa de novo para tirar um pouquinho as marcações do pincel, tenta alisar ao máximo. Chegando aqui, a gente já vem com outro corante. A gente já pega aquele azul anil misturado com a água, tá? Para ele deixar ele mais clarinho ainda. Ó. Já vem com o azul mais clarinho aqui, ó. Pode passando aqui na parte de baixo, sem pegar aqui a lua. Quando você chegar aqui no encontro das duas, olha, você pega de baixo subindo. Que aí você já vai abrindo, fazendo um efeito degradê, ó. Entendeu? Mesma coisa aqui, ó. Chega aqui no meio, puxa, puxa, puxa. Quando chegar aqui, olha, você vai passando o pincel mais vezes, assim, pra ele ir abrindo, fazendo esse efeito de encontro aí, degradê. Ó. Só sei que você faz. Tenta tirar essa emendinha aqui e vai puxando. Vai alisando, vai fazendo efeito. Ok, certo? Feito. Mel, teremos mais aula hoje? Hoje a gente vai ficar com a pintura, amor. Está tremida nas letras de pincel e do corante, mas continua. Vê se tá dando pra ver aí, povo, por favor. Se a imagem tá mesmo segura pra gente dar procedimento aqui à aula. Ó. Aí, chegou aqui, gente. O que a gente vai fazer? A gente vai precisar clarear mais um pouquinho esse azul. Então, eu vou jogar mais branco aqui em cima desse azul,
para deixar ele mais clarinho ainda. Que é pra gente jogar nessa última base aqui antes do encontro da água. Ó. Aí só pegar um pouquinho de água, mistura aqui. Se a gente não diluir com água, esse corante não vai secar. Ele não secando, o bolo fica melado todo o tempo. O bolo melado todo o tempo vai ficar horrível. Então sim, a gente tem que diluir com a água. A imagem tá ótima. Você pode fazer essa imagem no bolo todo, gente. Ou então fazer só um disco assim de massa e colar no bolo, entendeu? Depende muito. Eu tô ensinando aqui como fazer pintura. São dicas que dá pra vocês colocarem. Vamos lá, até aquele bolo safari. Vocês criar um fundo e colocar os animais na frente, fica legal, entendeu? Ó, agora a gente vai passar a terceira mais clarinha do azul aqui, ó. Em toda essa parte aqui. E a gente vai sempre de baixo para cima, para ir igualando aquela cor. Aqui ficou bem forte, o que a gente faz? A gente dá uma molhadinha no pincel, ó, e vai tirando pro lado. Borrei um pouquinho ali a lua, borrei, não mata não. Ó, ficou mais ou menos esse efeito já aqui. Para todas as pastas americanas, sim, amor, trabalhando com água você pode fazer em qualquer pasta americana. Lembrando que a pasta industrializada vai demorar um pouco mais para secar. Feito isso daqui, gente, nós vamos fazer praticamente o mesmo efeito da água, porém com uma pequena diferença. Vou trazer até aqui, ó. Corante azul marinho. Nós vamos colocar bem nessa base aqui, ó. Por quê? Porque agora chegou a água, então ele vai ter aquele encontro da água e é o fundo mais escuro. Então, ó, chegou o corante azul marinho bem aqui. Ok. E agora ele vai fazendo um degradê mesmo. Só que a gente vai usar o anil. Vou pegar aquele anil mais forte e misturar nesse mais claro que eu fiz aqui. Entendeu? Vai ficar um meio termo dos dois. O que a gente vai fazer? A gente vem sempre a cor mais escura no final da pintura. Ó. No final da pintura. E pra cá você vai puxando o que vir no pincel. Entendeu? Quando for pra gente pintar tudo, a gente vai usar o que? A água, entendeu? Pra poder diluir bem. Ó, feito esse efeito, lindo. Molhou o pincel, vem com agora tipo um aquarelado, trazendo essa tinta pra cá. Une essas duas partes aqui. Mesma coisa aqui, ó. Esse cantinho aqui é mais fechado, é mais aberta ali a pintura pra lá. Ainda fechei um bocado, mas mata não. Caindo só aí da lua aí, bonitinho. E a gente vai só agora puxando aqui. A gente vai começar a usar o branco já já, gente. Isso aqui é logo base. É só pra gente poder ter onde vai entrar a cor, onde eu quero realmente que ela fique mais clara. Igualou aqui, tirou aqui, fez o degradê aqui. Ok. Já ficou mais ou menos essa média aqui. Amor, essa minha pasta ela tá úmida ainda. Eu acabei de abrir ela e ela dá certo, entendeu? Mas você pode fazer com ela sequinha também, ajuda muito. Não, Leila, hoje vai ser somente pintura, amor. É de Deus, essa aula tem um bolo de marinheiro pra fazer. Top! Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, gente? Eu não ia usar esse Tiffany que vocês viram que eu coloquei enganado. Porém, fica bem legal a gente pegar também um pouquinho desse Tiffany e fazer umas ondulações assim, ó. Trazer um pouquinho pra cá. Porque a água em si, ela tem essa diferença de cor, principalmente se você for ver no brilho dela, no rosto e tal. Então ela vai casar bem, então foi meio aquela coisa que foi o destino ter caído um pouquinho de Tiffany no fundo do meu azul lá.
ficar mais bonito esse tom esverdeado aqui. O azul Tiffany. Fica mais legal. Ó, certo? O que a gente vai fazer? Azul escuro novamente pro final da pintura, que é o que a gente vai precisar fechar. Sempre azul escuro, ó. E o resto a gente vai só puxando. Vocês já viram que eu só tô usando esse chanfrado, né, gente? Eu não tô usando outro pincel. Aí tá, feita essa parte aqui. Legal, gente. Feita essa parte aqui, nós vamos pegar agora no branco. O branco que eu tinha misturado ali e já borrei tudo. Deixa eu pegar aqui um potinho, gente, só um segundo. Só um segundinho, meu povo. Só sei que você foi. Eu já passei. E agora que eu não sou besta, eu vou pegar uma colherzinha para tirar água, porque senão eu vou estar inundando todo o tempo essa minha pintura. Vou pegar uma colherzinha para tirar água, porque senão eu vou inundar isso aqui, então. Vamos lá. Dióxido de titânio já tem um aberto, vem aqui. Pegar um pouquinho de óxido de titânio. Um pouquinho de corante em gel. E vamos pegar a água. Minha água já tá até suja de azul, mas mata não. Vou pegar aqui um outro pincelzinho chanfrado. Vou até comprar mais pincel pra mim, porque como eu uso esses pincéis aqui pra tudo, estão ficando avacalhadinhos. Ó, mistura bem. E esse branco, gente, ele tem que ficar extremamente cremoso. Se ele não ficar cremoso, ele não vai sobrepor os corantes, tá bom? Bater aqui as pedrinhas que ficam. Feito isso daqui, a gente vai logo pintar aqui a lua. Só girando o pincel. E o que vir na tinta, gente, no pincel de azul, não tem problema, tá? Ele vai ficar tipo um sombreado de canto da lua. Não tem problema mesmo. Ó. A gente vai ajeitar ela daqui a pouquinho para deixar ela com os detalhes que a gente quer. Ó. Aí vocês vão fazer uns pontinhos brancos aqui, ó, ao redor dela, tá, gente? Faz esses pontinhos brancos aqui. E a gente vai pegar corante branco e vamos passar aqui no meio. E aí é só ir puxando com o pincel. E a parte que vai ficar branca lá embaixo, que a gente não pintou de azul, fica mais evidente. Isso que dá o efeito todo legal a essa pintura, tá? Porque o que entrar de branco aqui, ele vai sumir junto com o azul da água. Então o que ficar no meio, que a gente não pintou, é que vai dar o destaque do branco em si. Entendeu? Aqui em cima, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar pincel mesmo, sujinho, só de corante branco. A gente não colocou essas barbataninhas aqui, esses barbatanas, ó, esses trequinhos, ó, até saiu um pedacinho aqui do corante. Essas pontinhas aqui, então a gente vai só puxando aqui ao redor dessa nossa lua com cuidado. Só para deixar um efeito de luz, gente. Ó.
e vai abrindo de acordo com o que tu vai puxando, vai abrindo a cor aqui. Certo? Entendeu? Agora a gente vai fazer os detalhes aqui que vão se sobrepor isso aqui. A gente vai pegar o corante azul. Cadê os corantes? Tá. Cadê? Eu tô com um pincel que tá meio roxinho, porque o corante que tava nele era o vermelho. Eu misturei no azul, mas não tem problema não. O que a gente vai fazer aqui nessa lua? A gente vai fazer, ó, uns borradinhos assim de azul nela, que é meio que pra fazer aquela textura da lua mesmo em si, sabe? Então a gente vai pintando aqui, ó, bem de leve aqui por cima, só com o borrado do pincel mesmo azul, aquela texturinha da lua. Um pouquinho de água pra tirar o detalhe mais grossinho assim daqui. Detalhezinho aqui também, puxando. Olha aí, tá? É só mesmo pra dar um acabamentozinho. E aí, gente, a gente vem para aquele efeito quebra-galho, né? Que a gente geralmente faz, que é pegar o pincel chanfrado, pode ser o pincel preto, pode ser o pincel que tava pintando tal. Pegar o corante preto aqui, deixa eu pegar mais um tiquinho de corante preto. Vou olhar só um pouquinho de corante preto. Cadê o corante preto? Só um segundinho, povo. Pegar o pincel chanfrado, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão vir até aqui, ó. Fez esse borradinho, pinta tudo isso aqui de preto. Certo? Simples. Sem erro nenhum. Deixa eu virar ele um pouquinho pra mim assim agora, que eu realmente vou precisar pintar dele. Vocês vão pegar o mesmo pincel chanfrado. Vocês vão pegar aqui de baixo pra cima, olha, com a ponta do pincel pra cá. E fazer isso daqui. Certo? Disso, vocês vão puxar pra cá um. Pra cá outro. Pra cá um. Pra cá outro. Pra cá um. Pra cá um, pra cá outro, pra cá um, pra cá outro. Tá ficando meio estranho, né? Engrossa mais aqui pra baixo. Esse caule dele aqui. E a gente pode vir com um pincel fino mesmo, fazendo só as cerdas aqui do coqueiro caindo. Sem tornar tão evidente os galhos ali de cima. Tracei aqui um pouquinho a lua, mas mata não, a gente tira o efeito aqui. Deixa eu tentar ajeitar aqui a finalização da lua. Eu deveria ajeitar isso aqui com o azul, mas tem tu ver tu mesmo. Ó. E a gente pode fazer uns passarinhos ainda voando bem aqui, ó. Maiorzão pra frente, vai parecer que ele tá maior mesmo, mais próximo.
finalzinho pra lá. Aí, gente, uma pinturinha besta de paisagem também, que dá pra vocês colocar em bolo de fundo de mar, em bolo de, sei lá, em bolo de praia. Pronto, bolo de praia, entendeu? Até um casamento praiano, algo do gênero dá pra fazer. Vocês viram que eu não tenho muita questão assim de técnica nem nada, é somente jogar tinta, saber puxar com o pincel. E como eu já falei desde o início, eu tenho que deixar claro, essa não é minha área de trabalho, não é isso que eu faço, mas é uma coisa que dá pra gente brincar e colocar num bolo sim, tá bom? Então, olha, ficou mais ou menos assim essa daqui. Por hora, a gente fez essa e essa aqui ainda vai entrar a finalização de branco, tá? Mas por hora, pintura rápida de cerejeira, pintura rápida de paisagem. Não é algo que seja assim, meu Deus, mas é legal, entendeu? Deixa eu só lavar minha mão e achar mais prato limpo. Aqui a gente só tem 3 pratos aqui em casa, então é um pouquinho complicado. Mas fica olhando aqui a paisagem enquanto eu vou só lavar aqui mais um prato, gente. E lavar minhas mãos aqui pra gente poder passar pra próxima pintura. 1 segundo, rapidinho já vem. Voltei, sentiram saudade de mim? Ai, gente, tô feliz que vocês estão gostando. Obrigada. Eu fiz a cerejeira no disco de isopor. Top! Ai, gente, tô gostando. Vamos lá. Eu tô quase troslando vocês aí, Eu não sei pintar, vai ficar na minha. Vamos lá, gente. A gente vai fazer uma outra agora, a mão livre. Esqueci o horário da live, vai ficar gravado pra assistir depois? Vai sim, filho, vai ficar gravado sim. Eu vou ensinar agora pra vocês uma pintura com desenho, tá? Mas antes, deixa eu pegar o celular aqui do bonito, pra gente poder pegar um desenho legal, que até então não tinha. Pintura, rosa, desenho. Eu não tinha pego nenhum ainda pra fazer assim pra vocês, gente. Com desenho. Eu quero desenho, eu não quero só a pintura da rosa, eu quero desenho. Me dá desenho! Aquela ali não tá legal não. Deixa eu tentar achar outra aqui. Fiquem comigo aqui enquanto a gente procura, tá, gente? Vamos ficar falando mal dos outros. Deixa eu escolher alguém. Vamos falar mal da Valéria. Oi, Valéria! Valéria Fernandes. Vamos falar mal da Valéria. Tô brincando, tá, filho? Eu te amo. É só pra descontrair um pouquinho. Enquanto eu acho que uma rosa pra gente fazer. A gente podia fazer do girassol, né, gente? Vocês querem ver o do girassol ou uma rosa? Eu já vou deixar salvo do girassol aqui, porque caso vocês queiram, né? Baixar a imagem, permitir. Votem aí, girassol ou rosa? Rosa, girassol, girassol, girassol. O pessoal tá mais girassol. Tá todo mundo indo pro girassol. Girassol. Tem mais alguém pro girassol? Rosa. Eu acho que o girassol já ganhou, gente. O girassol já ganhou. Tem mais gente pro girassol. Então vamos pro girassol? Girassol, girassol. Já foi, girassol. Não tem como. Eu já vi a filha do Marco, gente. Olha, fofinho. Vamos lá. Fotos. Deixa eu ver as fotos assim pra não correr nenhum risco. Rapidinho. Girassol, girassol,
Girassol. Ok, girassol. Ok? Vamos tirar esse desenho então do girassol. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço meus desenhos pro bolo. Como geralmente não tem um computador ainda, né? A gente ainda vai providenciar um computador, então eu amplio uma imagem pra gente poder tirar uma imagem legal. Então, olha, a gente vai tirar aqui no papel manteiga. Vou só tirar aqui a base do girassol. Ó. Aí a gente vai tirar aqui o núcleo dela. Ih, toquei ali na pintura. Fazer as pétalas de dentro. E a gente vai só fazer uma base das pétalas de fora. Afasto a imagem. Sigo com o desenho. Sigo com o desenho aqui. Isso, obrigada. Fazer a folha pra cá. Uma folha. Folha. Costa da folha. Deixa eu ver se vai caber outra folha aqui pra gente fazer ela no... com duas folhas, pelo menos. Pronto. Imagem do girassol já tirada. A gente vai pegar aqui, ó. Vou colocar aqui o girassol. Eu vou pegar só meu... Gente, isso aqui é o que vocês vão mais me ver trabalhar na vida. Depois que eu comprei isso aqui, eu guardei todas as minhas estecas. Isso aqui é a maravilha dos deuses. Ó, a gente vai fazendo um contorno base. Vocês não precisam fazer aquele contorno bem certinho das pétalas, gente. Só tem uma base de marcação para onde vai começar algumas pétalas. Vocês não precisam fazer o desenho da pétala todo. Porque às vezes a gente desenha e fica aquele negócio bem evidente. Então é legal também ter uma margem de pinturinha mão livre. Vou já mostrar para vocês como é que vocês vão fazer sem precisar pintar tudo. Ó, uma boa base. Núcleo. Galho. Início da folha. Passou por trás da pétala. Final da folha. Basezinha da folha. Passou. Final. Pronto. Já temos aqui o desenho do girassol. Amor, olha só, mostrando a situação real dentro do computador impressor. Exatamente, mano. A gente tem que dar um jeito. Eu tive um dia desse que fazer uma mini de 25 centímetros para poder colocar num bolo. Ela era pintada. Então, cara, eu tive que dividir a imagem pequenininha e descendo e virando para desenhar. E foi uma benção. Amor, eu não sei o nome exato desse rolinho. Mas eu sei que quem vende aqui em Belém é a Alessandra, na loja dela. E ele é perfeito, porque ele é boleadinho aqui. Eu já trabalho boleando as minhas flores, já faço as flores com essa ponta e já abro pétala. Todas as minhas modelagens, escultura, eu faço com ele também. Essa ferramenta pode substituir o marcador de letra. Mano, eu uso. Os meus nomes nos bolos, hoje em dia, eu praticamente só escrevo. Então dá muito certo. Ó. Eu vou abrir aqui um pouquinho o espaço para poder iluminar melhor aqui, porque eu fechei ali do espaço. Acho que aqui vai dar para vocês verem. Salpim, né, mano? Celpim, sei lá. Cara, isso aqui mudou a minha vida, de verdade, gente. De verdade mesmo. Vou colocar aqui, olha, vou fazer aqui minhas bases de corante. Vou colocar amarelo. Ah, vou precisar de um laranja. Mas o laranja eu faço com vermelho aqui. Pegar um sujinho do vermelho. Só um tiquinho de vermelho. Um tiquinho, sai uma gota inteira. Vou pegar o verde, que saiu 2 gotas inteiras. Vou pegar o marrom. Não, essa coisinha eu não tenho pra vender, amor. Eu já comprei na Alessandra pra mim. Que eu realmente amei. Gente, no amarelo, corante em gel branco. No vermelho, corante em gel branco. No verde, corante em gel branco. No marrom, corante em gel branco. Vou colocar uma gota de água só para cada um desses meus corantes. Vou pegar uma gotinha só, para deixar ele mais grosso. Nessa aqui que eu coloquei 2 gotas de corante, eu vou colocar 2 gotas de água, porque eu exagerei nos outros, enchi tanto prato, não deu nem para pintar depois. Pronto. Vamos lá.
que a gente vai começar, gente? A gente vai começar com a base. Eu vou usar o pincel chanfrado ainda, tá? E eu vou precisar de um laranja. Então eu vou misturar aqui o vermelho no branco. Olha como ele fica um tom de vermelho bonito. Fica só aquele vermelho translúcido, entendeu? Vou pegar aqui esse pincel mesmo que tá limpo pra misturar o amarelo antes que eu sujo. Amarelo com a base, olha a diferença como ele fica, uma cor bonita, parece uma tinta de tecido mesmo, gente. O verde, eu vou pegar um pincel fino pra misturar o verde mesmo. Até porque a gente vai precisar fazer outro tom de verde junto com esse aqui, o amarelo. E o marrom já misturo com o pincel que tava verde mesmo. Mata não. Ó, temos essas 4 cores que a gente vai trabalhar toda essa pintura do girassol. Deixa ela bem aqui. Vou abrir mais espaço aqui da iluminação. Deus, minha mão tá só corante. O que é que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou pegar um pouco do vermelho e um pouco do amarelo. Vou misturar esses 2 tons aqui, fazer um laranja. Vou pegar mais aqui. Mais um pouquinho de amarelo. Pronto. Mais um pouquinho de amarelo que eu sou dessas. Vem aí. Pronto. Peguei esse corante assim alaranjado, tá, gente? E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar minha pintura, eu vou pegar esse corante, eu vou passar em toda essa minha base do girassol. Toda essa minha base do girassol. Tá vendo onde tem a linha aí de marcação? Pois bem, você vai passar puxando pra fora. Ok? Até fechar mais pra cá pra vocês poderem ver melhor. Deixa eu virar minha câmera. Pronto. Água, pincéis pra cá. Água, pincéis pra cá. Tá, aqui centralizou. Estão conseguindo ver bem aí que eu peguei o laranja e passei todo ao redor aqui da linha? Se estiverem conseguindo ver bem aí, me avisem, por favor, se precisar que eu mude de lugar. Se a imagem não estiver boa, tô aguardando vocês me avisarem. Por favor, me avisem aí. A imagem tá boa, gente, nesse lugar, nessa posição. Posso continuar? Perfeito. O que é que eu vou fazer agora? Esse pincel chanfrado, mostrar aqui no prato pra vocês. Vocês passam corante no pincel, né? Vocês vão fazer isso aqui. Se vocês virarem um pincel, ele vira uma pontinha. Mesma coisa aqui, ó. O pincel tá vindo aqui. Se virar ele um pouquinho, ele faz uma ponta. Mesma coisa aqui. O pincel tá vindo aqui. Se virar ele aqui, ele faz uma ponta. Pincel tá vindo aqui, se virar uma ponta. Pincel tá vindo aqui, se virar uma ponta. Entenderam? Vou fazer mais uma vez aqui em cima na tampinha pra você. Pincel tá vindo aqui retinho. Se você virar, ele faz uma pontinha. Certo? Pincel tá vindo aqui retinho. Se você virar, ele faz uma pontinha. Beleza? Entendemos? A gente vai usar mais ou menos esse mesmo conceito pra cá. Peguei o corante amarelo na pontinha do pincel. A gente vai pegar de cima do laranja, olha, puxando. Chegou aqui em cima, fez a pontinha. Deu pra entender? Quer que eu chegue mais perto aí pra vocês? Ixi, molhou aqui a parte de baixo, mas não tem problema não. Deu pra entender, gente? Pincel amarelo, peguei o corante amarelo no pincel, certo? Pincel amarelo, corante amarelo. Vou pegar aqui por cima do corante laranja, vim com ele reto. Vim com ele reto, chegou aqui em cima, virei, tem uma pontinha. Todo mundo entendeu? Alguém entendeu? Alguma dúvida? Por favor, comentem qualquer coisa aí, só pra eu saber se vocês entenderam o macete da viradinha, gente. Eu preciso saber disso, eu preciso saber do conceito da viradinha, se vocês pegaram. Ó, venho aqui, viro. Venho aqui, puxo e viro. Venho aqui, puxo e viro. Venho aqui, puxo e viro.
Tá, minha mão não deixa eu ver, então vou mostrar aqui pra vocês reto, ó. Coloquei o pincel aqui, certo? Deitadinho. Deitadinho. Vim descendo, ó, puxei aqui em cima do laranja, vim descendo. Quando eu cheguei aqui, olha, eu viro ele reto. Ele vai meio com a pontinha. Ficou cagada essa? Ficou, mas deu pra entender o conceito. Ó, vou virar assim pra vocês verem. O pincel tá aqui, certo? Tá reto, tá de lado, tá deitado, digamos assim. As cerdas dele estão deitadas, ok? Ó, deitadinho. Puxei aqui do laranja deitadinho. Veio. Quando chegou aqui, eu virei. No que eu virei, ele fez uma pontinha. Entendeu? Entendeu? Graças a Deus vocês entenderam, gente. Fico muito feliz, ó. E assim você consegue dar um movimento pra pétala, entendeu? Sem ficar restrito só na pintura em si dele. Ó. Aí agora, a única coisa que vocês vão fazer é ir enchendo. Circulou aqui o girassol, vocês vão enchendo, ó. Vai puxando aqui por cima de um do outro, mata não, ó. Pega aqui outra pétala, olha, puxou, veio. Outra pétala, puxou, veio. Outra pétala, puxou, veio. Veio aqui outra pétala aqui por cima, puxou, veio. Outra pétala aqui por cima, puxou, veio. Pegou outra pétala aqui dentro, laranja, puxou, veio. Ih, ficou cagada ali. O bichinho comeu a ponta. Veio. Puxou outra aqui por cima, veio. Entendeu? Assim vocês vão enchendo o seu girassol. Pode fazer umas pontinhas aí, ó. As pontinhas por mais, por trás. Mata não, aí é vocês que vão encher. Só vou colocar mais um pouquinho de laranja aqui, porque eu meio que dividi a cor ali, puxei demais. Porque eu puxei demais, eu fico tite. Aí eu posso vir aqui com esse laranja, ó, fazendo a mesma coisa pra poder aparecer mais essa pétala que eu coloquei aqui na frente. Ó, entenderam? Entenderam? Gente, macetinho. Eu posso cortar esse desenho todinho e colar no bolo, ou posso pintar direto no bolo, Priscila. Feito esse detalhe aqui da pétala, gente, que é só mesmo doidinho voando, mata ninguém não. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o amarelo e a gente vai fazer uma bolinha aqui no meio. Dentro dessa bolinha, desse amarelo, olha, que já fizemos aqui no meio, deixamos aí no meio paradinho, a gente vai pegar o verde e a gente vai deixar ao redor aqui desse amarelo. Deixamos o verdinho aqui ao redor. Lembra como a gente fez o efeito da lua agora há pouco? Pois bem, quase isso. Deixamos esse verdinho ao redor. E agora a gente vem com o marrom. E a gente vai dando salpicadinhos por cima de tudo. Por cima do verdinho, chegando em cima do amarelo, só salpicadinhos. Aqui na base eu coloquei muito corante, mas a gente vai dando salpicadinho, ele vai dando o efeito que a gente quer. Que aí ele fica com o efeitinho de verde, de degradê. Os pontinhos ali do salpicadinho descendo. Você não precisa estar com aquele traço fortão, entendeu? Do que é a cor. Ele mesmo dá a sua profundidade, entendeu? Ele mesmo dá o efeito que a gente quer. Ó, saindo aqui uns pontinhos por cima do girassol, fica legal também. Tá vendo a basezinha como eu tô deixando saindo as pontinhas aí? Olha a coisinha besta, gente. Coisinha besta fica fofinha. Vendo? Simples e fofinho. O que que a gente vai fazer agora? Feito esse detalhe aqui todinho, doidinho, aleatório, a gente vai pegar o corante verde. No mesmo pincel que a gente pintou tudo até agora, a gente vai vir aqui no galho, que eu não sei nem onde começa o galho aqui. Pega daqui. Puxou o galho, certo? Feito isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão puxar com a pontinha desse mesmo pincel o outro galinho. Puxando isso, cadê o outro? Cadê a pétala, a folha? Onde é que começa e termina essa folha que eu não lembro? Ah, tá bem aqui. Vocês vão fazer essa voltinha agora para a próxima folha. Ficou horrível? Ficou horrível, mas não tem problema não. A gente vai tirar essa marcação. Tá? Ok? Entenderam? Aí, gente, a gente começa do jeito mais simples de todos, entendeu? Corante verde mais escuro aqui.
corante verde mais escuro aqui, ó. Pode vir até aqui a ponta da folha. Pode vir, pode fazer esse caminho aqui todinho do corante verde mais escuro. Puxamos pra fora, não mata. Aí a gente vai pegar o corante amarelo que sobrou e vocês vão misturar esse verde aqui, ó. Aí vai ficar esse verde meio doente aqui. Ó. Mistura bem esse corante que sobrou aqui do amarelo. O que é que vocês vão fazer com esse corante que sobrou? Se essa folha que vocês estão fazendo aqui pra baixo, essa ali vocês vão fazer pra cima, ó. Já puxa daqui pra cima, vindo pra trás. Igualou essas duas, já tem um efeitinho aqui dela, aí você vem puxando essa daqui pra cá. O outro ali já começou a encrenca dele. Vem puxando essa aqui pra cá. Pode ser até do desenho, não foi uma boa ideia fazer a folha com desenho, porque eu marquei muito feio aqui na ponta, tá aparecendo a marcação. Coisa que eu não gosto. E vocês podem pegar daqui dessa marcação, olha, e fazer os detalhes da folha pra lá. Só puxar o pincel de cima da linha do verde pra lá. Não tem dor de cabeça, gente. É uma besteirinha de uma pintura que dá certo no final e fica fofinho. Não me ligue! Não quero te atender. Ai, meu pai, estresse. Posso atender? Pronto, já esculhambei com a pessoa que nem sabe que eu tô esculhambando. Voltando. Fazemos essa pinturinha borrada. Só vou deixar aqui mais essa linha verde escura aqui para poder fazer o borrado mais evidente. Agora, estava muito apagada. Tá. Voltamos com isso daqui. Deixa eu só fazer aqui a finalização da folha, que não ficou legal, porque eu marquei muito forte aqui. Mas deu para entender o conceito. O que importa é o conceito. Deu certo o conceito? Deu certo o conceito. Finalizar essa parte aqui. Pronto. Gente, ficou mais ou menos assim nosso girassol. É rápido, vocês viram que não tem muita coisa que se fazer. É só macetinho mesmo. Gia Antônio, tive que levar pra consertar pra chegar em casa. Andei 3 km. Oh, meu Deus! Sinto muito, Gia Antônio. Tá perdoado, filho. A gente te perdoa. Ó, gente. Ficou mais ou menos assim. Gia Antônio, senta aí depois e vê toda a aula, tá? Perde nada não, que tá... Começou atrasada como sempre. Já expliquei pro pessoal o problema que se chama relógio, que é uma coisa que na minha casa eu acho que não existe. Mas eu acho que eles entenderam. Se não entenderam, estão fingindo muito bem que entenderam. Ó, gente, ficou mais ou menos assim, tá? Pra nosso girassol de hoje. E agora a gente vai fazer uma outra pinturinha de quebra-galho, que é bem legal também, que é um macete bem divertido pra vocês, que também é paisagem. Vamos lá. Nessa paisagem aqui, nós vamos precisar de uma esponja. Comprem esponja específica em loja de confeitaria. Só que eu não tinha, porque eu não faço esse tipo de pintura. Muito raro, mas eu vou ensinar pra vocês. Mas vocês podem comprar uma esponja em loja de confeitaria pra fazer esse tipo de pintura, tá, gente? Vou usar essa de pia aqui, porque é o que a gente tem pra hoje, né? Vamos lá. A gente vai pegar papelzinho. Pode ser papel manteiga mesmo, que ele pouco derrete. Vou tirar aqui uns pedacinhos dele. Vocês vão dobrar aqui no meio e vocês vão fazer uns cortezinhos aleatórios nele assim, tá, gente? Deixa eu cortar mais aqui pra cá. Vão rasgando ele aí normal, vão fazendo aí os seus cortezinhos bonitinhos nele, tá? Ó, cortei, fiz isso daqui. Ok? Até diminuir aqui pra ele fazer um efeito mais legal no final. Pronto. Ok. Mesma coisa aqui. E agora eu vou fazer só mais um cortezinho diferente. Ah, gente, deixa eu secar aqui que eu tô vendo que tem água ali, senão vai borrar toda essa minha pasta que não vai prestar. Pronto. Esse aqui só vou diminuir mais um pedacinho aqui.
Pronto, agora sim. Agora sim. Ok, temos os caqueadinhos aqui. Então vamos lá. O que a gente vai precisar fazer aqui, gente? Vou pegar aqui. Aqui a gente tem marrom, certo? Marrom. Vou precisar de um pouquinho de preto. Preto eu vou colocar bem aqui nessa dimensão. Ora, preto, não me vergonhe. Tá no final. Tá no final do final, meu corante preto. Diluir aqui um pouquinho. Tá. Esse tipo de pintura, gente, também é uma pintura quebra-galho, mas que ajuda muito. Mas quando eu digo muito, é muito mesmo. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um corante. Pode ser um corante preto ou um corante marrom. Eu vou fazer esse aqui em duas partes. Eu vou pegar esse preto bem aqui, ó. E eu vou misturar ele aqui no canto com um pouco de marrom. Então vai ficar um marrom bem mais escuro, certo? Ó, preto com marrom mais escuro. Vou colocar o papel que eu rasguei bem aqui o primeiro, ó. E eu vou passar, olha. Ô Cristo! Tá parindo, pelo amor de Deus. Ó. E a gente vai pintando de cima pra baixo. Sabe quando a gente tava na escola que a gente sombreava aqueles coraçõezinhos pra dar pro namoradinho que a gente achava que ia gostar da gente, nunca gostou da gente, sempre deu fora, saudade do jeito. Pois bem, mais ou menos isso, tá? Vocês vão passando de cima pra baixo pra fazer esse efeito aqui. Deixa eu pegar mais um bocadinho de preto pra colocar nessa base de cima aqui mais forte. Mais um bocadinho de preto bem aqui. Pronto. Já temos esse bem aqui, certo? Agora, eu vou pegar um outro papelzinho. Não, cadê aqui? Aquele lá mesmo. Vem cá, tu, senhor. É tu, senhor, que eu quero. A gente vai encaixar aqui. Que a gente vai fazer a finalização. Porque a finalização eu não fiz. A gente vai pegar um pouco do marrom. Tirar até aqui o excesso do marrom. E nós vamos descendo com esse marrom aqui, ó. Feito isso, gente, vocês vão pegar uma esponjinha, limpa ainda, e vocês vão dando essas batidinhas aqui pra igualar a cor. Ó. Lembrando que somente o cume é mais alto. Certo? Ok? Entendemos daí? Entendemos daí. Vamos pegar um outro bem aqui. Pegar mais preto. Peguei pouco preto agora há pouco. Não rendeu nadinha. Um pouquinho de água. Okay. Vou pegar bem aqui agora esse daqui. Vou colocar bem aqui. Preto bem aqui no início. Na partezinha mais alta. Depois nós vamos com o marrom, descendo. E finalizando com as batidinhas. Ó, outro aí certinho. E eu vou pegar esse outro aqui pra gente finalizar. Cadê um outro mais certinho, mais bagulhadinho? Esse aqui mais bagulhadinho, bem aqui. Sem borrar ali, por favor, não borra. Pretinho aqui em cima. Pretinho mais aqui em cima. Ok. Marrom. Puxando pra baixo. Ok. E batidinhas. Esse come aqui ficou bem feinho, mas ainda é um jeito. Aquela ali eu vou cobrir de qualquer jeito, mata não. Vou fazer só mais uma entradinha bem aqui, gente.
Vamos lá. Mais marrom do que preto agora, que essa parte fica mais clara. Pronto. Essa aqui eu até tirei aqui por cima do papel, mas mata não. Tá. Ficou mais ou menos aqui. Aí vocês devem estar se perguntando, meu Deus, mas que coisa é essa? Horrível. Horripilante. A gente vai fazer o seguinte. Com o outro papelzinho manteiga, a gente vai cortar uma bolinha por dentro. Ó. Cortou uma bolinha, meu Deus, que bola feia. Meu Deus, não tô conseguindo cortar a bola não. Deixa eu cortar uma bola bem exata aqui, gente. Divide no meio. Assim. Pronto, eu vou tirar essa ponta agora que tá bom. De todo lado tão certo agora, pelo menos isso. Vocês já viram a dificuldade do ser humano por cortar uma bola? 15 minutos pra não terminar de cortar a bola. Pronto, é suficiente, tá maravilhoso. Ninguém falando alguma coisa? Não? Tudo bem? Tudo de boa? Ninguém? Nenhum comentário? Ok. Agora a gente vai vir bem aqui, gente. Eu vou pegar aquele laranja que a gente fez. Laranjinha bem aqui. Esponjinha. A gente vai vir bem... Acho que essa posição aqui tá boa. Essa posição aqui. 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 Laranjinha. E a gente vai pintar de cima para baixo também. Puxando borradinho. Na parte de cima, lembra se a gente colocou um pretinho na parte de cima? Então, na parte de cima aqui dessa parte laranja, a gente vai colocar um pouquinho de vermelho para deixar mais forte. E voltando com o laranja. Aí é só puxar o papelzinho, sem borrar tanto, que já borrei, mas sem borrar tanto. E a gente vai pegar o branco agora. Só sei que você faz de um jeito assim. A gente vai pegar um branco. E a gente vai meio que dar uma clareada. Nem como a gente fez a lua ali. Só que dando uma espaçada a mais de branco aqui do que a gente fez na lua. Até porque a lua não precisava de tanto quanto essa aqui vai precisar.
ok? Tá caindo, gente, aí pra vocês? Tá muito ruim a imagem? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar um pouquinho daquele azul marinho, só aqui em cima de leve. E agora, gente, é praticamente água. Azul marinho lá em cima. Pincel molhado aqui, ó. Lava de novo o pincel, seca o pincel. E a gente vem descendo com essa cor aqui, ó. Vou tirar aqui mais um bocadinho. Lavo o pincel de novo. E a gente vem descendo aqui. Só com o pincel agora sujo, tá? Por isso que a gente colocou essa parte branca aí, do corante branco, pra meio que já fazer a separação, entendeu? De onde vai ficar, onde não vai ficar. Pincel sujo de novo. Aqui em cima a água mais uma vez. Tipo aquela aquarela, gente. A parte ali rachou, ficou legal. Deixa eu colocar mais azul ali que eu tirei todinho agora. A parte deu uma rachada bem aqui na canto, ficou maravilhoso o efeito. Parece que tá rasgando. Pronto. Temos esse efeito bem aqui. Estão conseguindo ver bem, gente? Por favor, me digam aí se a imagem tá boa. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o corante branco. Curso do chapéu eu vou terminar daqui a pouco. Acabando aqui eu vou voltar pro curso do chapéu. Pegar o corante branco, gente. E nós vamos, com o pincel bem cheio de corante branco, dar umas batidas aqui, ó. Augusto, não. O que a mamãe falou? Naná. Naná. Vai, Naná. Pincel bem cheio, batidinhas brancas. Pega aqui, não precisa tanto não, que eu vou passar o corante preto bem aqui. Tirar aqui o excesso agora do corante. Que aí, gente, a gente tem que trabalhar agora só com aquelas batidinhas, igual eu fiz no girassol. Você lembra o efeito de girassol que fiz agora há pouco? Pois bem, é praticamente isso que a gente vai fazer aqui. Encher aqui, completar. Ok? Ok. Agora, o curso do chapéu, amor, eu vou acabar aqui, eu vou fazer lá. Só mais um detalhezinho, gente. O que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só lavar esse meu pincel. A gente vai fazer o seguinte agora.
a gente vai pegar o corante preto. Como a gente fez aquela paisagem aqui embaixo da base ali da montanha, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa aqui. Uma base de terra. Pinta a base de terra bem aqui. Pronto. Base de terra bem aqui. É o curso do bolo do chapéu falante do Harry Potter, amor. O que a gente vai fazer agora? A gente vai puxar corante. Pode ser o marrom mesmo, pode ser o marrom com preto. Pra pelo menos deixar, quebrar um pouquinho a cor do preto direto. A gente vai meio que fazer aquele galho, ó. Traz as pontinhas de pincel assim, fazer galinho. E aí a gente vai fazer uma pinturinha, uma pinturinha com língua de gato. Assim que eu achar o meu língua de gato. Esse tipo de pincel aqui, gente, ele é conhecido por língua de gato. Que eu tentei fazer, ele não ficou muito bonito, ficou parecendo a cara de Majin Buu. E dos monstros ficou top. Tem sim, amor. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco como é que já tá ficando o chapéu. Ó, aí vocês vão pegar esse pincel, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão dar umas batidinhas assim. Quando você dá essas batidinhas assim, ó, ele fica parecendo umas boquinhas, certo? Só que essa pintura aqui, ela é envelhecida. Se eu fosse usar esse verde tão vivo, ele não ia ficar legal. Então eu preciso fazer um verde com marrom pra ficar um verde musgo. Pra aí sim casar com o tom dessa pintura que eu tô fazendo ali. Vou pegar até um pouco de laranja já aqui. Pronto. Aí ele casa com o tom dessa pintura que eu estou fazendo ali. Aí o que a gente vai fazer? Esse verde musgo bem aqui, a gente vai pegar essa pontinha do pincel, olha. E vai fazer essas batidinhas. Certo? Ó, mais uma vez. Pontinha do pincel, vou fazer essas batidinhas. Vai virar várias folhinhas. Certo, gente? Então, ó, peguei a pinturinha aqui, tirei o excesso, venho pra cá, ó, só dou umas boquinhas assim, ó. Posso vir aqui pra frente da montanha, porque a montanha é mais escura mesmo, vai aparecer as folhinhas. Vem aqui pra frente da montanha também, dou as batidinhas com verde. Que sem maldade fiz o meu papel. Eu quis te oferecer o que ninguém me deu. Você não acredita, mas eu fui fiel. Fui fiel. Nem você. Mas hoje posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. A vida continua. Bum, bum. E não digo de uma pedra falsa, de amor que não merecia. Eu pensei que era uma joia, era bijuteria. Não mentira as palavras doces, me falou com teu olhar. Na beleza do seu corpo esconde um coração vazio. Ficou assim. Aí o que a gente vai fazer? Isso, a gente já aproveita a ponta do pincel.
A gente vai pegar agora esse verde mais clarinho, que era que a gente tinha feito o girassol, né? A folha do girassol agora há pouco. E a gente vai fazer o uso também desse verde clarinho que sobrou aqui no pote. No pote não, no prato. Um pouquinho mais de água bem aqui. E pegar um pouquinho mais de amarelo. Que é só pra gente fazer o sombreado de cima. Cadê o branco? Isso. Agora a gente vai fazer o sombreado de cima. É só pegar agora a pontinha do pincel de novo, com o verdinho, com o branco, com o amarelo, e a gente fazer a mesma coisa aqui por cima. Ele vai dar a clareada da árvore, aquela iluminação do sol. Vai deixar os detalhes da árvore bem mais evidentes, o efeito bem mais bonito. Eu borrei demais, pegou muita tinta. Aqui é pouquinho porque a linha já tá mais sombreada, o sol tá batendo mais pra cá, então aqui que é mais claro. Ó. E aí, com o próprio pincelzinho verde, a gente vai puxar aqui o galho. Tá vendo aqui onde tá o sol? O sol tá do lado de cá, certo? Então, onde é que o sol vai iluminar? O lado de cá do tronco. Então, a gente puxa com o mesmo pincelzinho verde um contorno aqui pro tronco. Ó. Mesmo verdinho claro, só para dar um contorninho aqui pro tronco para ficar mais claro. Mesma coisa a gente vai fazer na base da montanha aqui, ó. Base da montanha com pincelzinho verde, você dá uma clareadinha aqui. Não é uma coisa difícil, gente. Esse tipo de trabalho não é difícil, porque não tem... Eu não sei seguir as regras da pintura, não sigo aqueles padrões da pintura, mas a gente consegue fazer um efeito legal que dá pra gente usar no bolo. E como eu falei no início, além de gastar muito papel, a gente valoriza... Olha meu braço! Cara, eu sou muito estabanada pra esse tipo de coisa. Mas a gente valoriza muito mais o nosso trabalho, entendeu? Deixa o trabalho bem mais elegante, fazendo esses tipos de besteirinhas, entendeu? Ó, uma pinturinha desse tipo, você ganha muito mais na visão dos seus clientes. E não é uma coisa que dá um trabalho absurdo, é só técnica e treino. Agora eu vou pegar um cotonete aqui, porque voltou a sombrear aqui. O que que a gente vai fazer? Cotonete, tá? A gente vai pegar corante branco no cotonete e a gente vai dar umas batidinhas aqui em cima. Pode deixar bastante aqui, fazer umas bolinhas, porque a gente ainda vai espalhar. Lembra o mesmo sombreado amarelinho que eu fiz ali em cima? A gente vai fazer isso aqui agora. Amarelinho não, verdinho por cima das folhas. A gente vai fazer esse efeito aqui agora. Ó. Aí agora é só pegar uns 3 ou 4 pincéis de uma vez e fazendo isso aqui, gente. E dando as batidinhas aleatórias aí, pra unir o branco e dar esse efeito de claridade que eu coloquei naquela outra árvorezinha ali. Vou mostrar de perto pra vocês cada uma das nossas pinturas de hoje, cada um dos efeitos delas. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente já vai conversando. Olha aí como ela ficou agora. Tá vendo? Agora ela ficou parecendo sim os galinhos da cerejeira. Vamos lá. Primeira pintura que a gente fez hoje foi a cerejeira simples. Ela é mais para encher mesmo, para vocês fazerem efeito rápido de cerejeira. Não tem muita dificuldade, não tem muita dor de cabeça. É um tipo de pintura. Isso aqui eu esqueci de fazer, puxar os galhos grandes aqui, gente, quero que eu sei. É um tipo de pinturinha que chama a atenção também do cliente. Se você fizer, vai valorizar muito mais o seu bolo, entendeu? Sim, os últimos cotonetes estão secos, é só mesmo para bater e espalhar, amor. Ó, cerejeira, primeira, bem simples, fácil de fazer, não dá dor de cabeça, é só borrar.
Você pode recortar, aplicar no bolo, ou você pode pintar diretamente no bolo. Segundo foi a paisagem de mar, tá? Também é simples, não é uma coisa que dá um dor de cabeça, é só saber jogar as cores por cima da cor branca, deixando o espaço do branco e do branco, o resto é só seguir as linhas que dá certo. Vocês podem pintar diretamente no bolo, ou vocês podem pintar também na peça, recortar e colar no bolo. Ensina a recortar para aplicar no bolo. Amor, tem um monte de vídeo meu lá no YouTube onde eu faço, tem até uma bailarina, onde eu pinto e recorto e colo no bolo, amor. Esse aqui eu não vou recortar porque eu vou precisar fazer a foto deles, aí eu não posso mesmo recortar. Mas você pode depois só recortar, deixando mais ou menos um espaço de... Deixa eu tentar deixar a marca pra você. Mais ou menos esse espaço aqui, olha. Você passa o cortador, entendeu? Aí você só corta e aplica no bolo, certo? Ó. Primeira, segunda, terceira. Foi o girassol. Também é extremamente rápido, não dá dor de cabeça. É borrado mesmo, é doido. Você não precisa fazer aquela linha com precisão, perfeição. Compra só o pincel chanfrado. Mas que língua de gato, pera lá. Compra só o pincel chanfrado, deixei a numeração bonitinha em cima. Compra esse aqui que vocês conseguem fazer qualquer coisa. E o último foi as montanhazinhas, tá? Com a árvorezinha e o solzinho lá saindo. Também é super simples, não é uma pintura que dê dor de cabeça. E dá pra mostrar pra vocês como é que a gente pode trabalhar com o branco, que é a maior dificuldade de trabalhar com o branco por cima delas. Gente, por hoje foi isso. A aula se estendeu um pouco mais porque a gente teve que dar os recados do início. Se você não ouviu todos os recados, volta e... Olha, quem perguntou se quanto tempo demora a secar, essa minha pasta ela chupa extremamente rápido. Então já tá aqui em cima, ó, que foi a primeira parte que eu pintei, já tá quase toda seca, tá? Então ela seca até rápido. Acho que num prazo de 3, 4 horas ela vai secar por completo. Essa foi a nossa aula de hoje. Amanhã, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer o bordado e vamos fazer a flor, tá? Vão ser 2 aulas amanhã. Depois de amanhã a modelagem. Depois a gente vai fazer a pasta americana. Depois a massa, recheio. E o último dia de todos a gente vai só... não, depois a gente vai ter que rechear e prensar, já que é o recheio fervido. Rechear e prensar. Depois, o último dia, a gente vai blindar e cobrir. Tá bom, gente? Vai ser um bolo só que a gente vai fazer. Porém, serão várias aulas com vários temas, com várias dicas, com várias receitas. Por hoje foi isso. Eu vou postar no Instagram. Peço que se vocês realmente gostaram da aula, tá? Gostaram mesmo, se valeu a pena essa parte da pintura, corram no Instagram que depois da aula, coloquem nos comentários a opinião de vocês em relação à aula, o que poderia ou não melhorar. Questão de horário não melhora, gente. Sinto muito, isso aqui eu já explico sempre. Questão de horário é uma coisa que não melhora. Mas vamos lá. E eu vou postar também nos meus stories. Se vocês quiserem, puderem pegar as fotos e também postarem nos stories de vocês e me remarcar, eu remarco vocês e compartilho também o perfil de vocês no Instagram, tá bom? Pro pessoal seguir. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até amanhã. A gente conversa mais amanhã. Cheirão, gente. Até mais.